Se você está olhando para o mercado de trabalho irlandês em 2026 e tentando entender onde de verdade existem oportunidades, não só no papel, mas vagas reais, com empresas dispostas a patrocinar visto, fica aí até o final desse vídeo. A Irlanda tem característica que poucos países têm. Ela precisa de gente de fora. O mercado de trabalho local simplesmente não tem mão de obra suficiente em várias áreas. E o governo construiu um sistema de permissões de trabalho exatamente para facilitar a entrada de profissionais qualificados de fora da União Europeia. Isso cria uma janela que muitos países fecharam ou estão fechando. E essa janela, em 2026, ainda está aberta. E bem aberta em alguns setores. O que eu quero fazer hoje é passar pelos principais setores que estão contratando, deixar claro quais deles abrem o caminho para o Critical Skills, que é o visto de trabalho mais interessante para quem quer se estabelecer por aqui, e também falar das áreas que não têm esse caminho, mas que ainda assim tem muita vaga real e empresas dispostas a patrocinar via General Employment Permit. Porque dependendo do seu perfil, essa rota também pode fazer muito sentido. Antes de entrar nos setores, deixa eu explicar rapidamente aqui a diferença entre os dois tipos de permissão de trabalho, porque isso vai fazer o resto do vídeo fazer mais sentido. O Critical Skills Employment Permit é o mais desejado. Ele foi criado para profissionais em ocupações que a Irlanda classifica como de alta demanda e difícil substituição. A vantagem principal é que depois de 2 anos com essa permissão, você tem o direito ao Stamp 4 ou Stamp 4, que é na prática o equivalente a uma autorização de residência sem restrições. Você pode trabalhar em qualquer empresa sem precisar de uma nova permissão. E o seu cônjuge ou parceiro pode trabalhar livremente desde o primeiro dia que você chega, o que muda muito a conta para quem está pensando em trazer a família. O processo é online, sem o Labour Market Needs Test, na maioria dos casos, que significa que a empresa não precisa provar que tentou contratar um europeu antes de você. E o salário mínimo para ocupações na lista oficial do Critical Skills ficou em 40.904 euros por ano, a partir de março de 2026. O General Employment Permit, ou visto geral, é o mais amplo. Ele cobre praticamente qualquer ocupação que não esteja numa terceira lista, na lista de inelegíveis, que inclui cargos de baixa qualificação, como limpeza geral, atendente de loja sem supervisão, garçom em posição básica, etc. Mas o processo é mais trabalhoso na maioria dos casos. A empresa precisa fazer esse Labour Market Needs Test. Eles têm que anunciar a vaga por 28 dias e provar que não encontraram um candidato europeu adequado. O salário mínimo para essa permissão está em 36.605 por ano, a partir de março de 2026. E o caminho para a residência permanente é mais longo. Geralmente são 5 anos ao invés de 2. Bom, dito isso, vamos ao que interessa. Onde estão as oportunidades? Construção e infraestrutura é provavelmente o setor que mais surpreende quem vem de fora. A Irlanda está vivendo uma crise de habitação séria. Há anos o país constrói menos do que precisa e em 2026 isso ainda não foi resolvido. Projetos de moradia, infraestrutura pública e data centers continuam gerando demanda constante por mão de obra qualificada. Muitos profissionais do setor descrevem 2025 e 2026 como um dos períodos de maior contratação na área nos últimos anos. O detalhe importante aqui é que nem todo cargo de construção tem o mesmo caminho pelo Critical Skills. Se você é engenheiro civil, engenheiro estrutural, project manager, site manager, quantity surveyor ou trabalha com BIM, você está num terreno muito favorável para o Critical Skills. Esses cargos estão na lista oficial e têm alta demanda de verdade. Mas se você é eletricista, carpinteiro, encanador ou trabalha em outro trade, a sua rota é diferente. Esses cargos geralmente não estão na lista do Critical Skills. Então, o caminho seria o General Employment Permit, ou visto geral. E mesmo com a burocracia extra do teste de mercado, para saber se não tinha um outro cidadão da União Europeia que poderia preencher aquele espaço, tem muita vaga que patrocina o visto para pessoas qualificadas. O boom de construção precisa de todos os níveis da cadeia e as empresas sabem disso.
tecnologia, inteligência artificial, cibersegurança e computação em cloud. São setores que a maioria das pessoas pensa quando fala em trabalhar na Irlanda, e com razão. Dublin, principalmente, é o hub europeu das Big Tech. Google, Meta, Microsoft, Amazon, Salesforce, todas têm umas operações significativas aqui. E o que mudou nos últimos 2 anos não é que essa demanda sumiu, é que ela ficou mais seletiva. Cargos de entrada em tecnologia, o famoso júnior, tentando seu primeiro emprego internacional, ficaram mais difíceis de conseguir do que estavam em 2021 ou 2022. Mas profissionais com especialização, principalmente em inteligência artificial, machine learning, cibersegurança, DevOps, engenharia de rede e data science, eles continuam com muitas ofertas. O mercado simplesmente não tem pessoas suficientes com essas habilidades específicas. Do ponto de vista do visto, tecnologia é a área mais favorável que existe. Quase todos os cargos especializados se qualificam para o Critical Skills sem discussão. Todas essas já estão na lista e todas têm demanda real. E os salários na área tipicamente ultrapassam bastante o limite mínimo exigido. A área de Life Sciences, farmacêuticas e dispositivos médicos é uma das mais silenciosas e mais fortes da economia irlandesa. Em 2025, o setor de químicos cresceu 4,4% e dispositivos médicos 3,3%. E a projeção para 2026 continua positiva. Empresas como Pfizer, Johnson & Johnson, Boston Scientific, Medtronic, todas têm operações de manufatura e pesquisa e desenvolvimento aqui. Os cargos mais procurados são engenheiros, chemical process, biomedical, pesquisadores como bioquímicos e cientistas de pesquisa e desenvolvimento, e também profissionais de quality assurance, regulatory affairs e validação, ou seja, qualidade, regulação e validação. Esses últimos grupos que eu citei são bem interessantes porque é uma área onde a experiência na indústria vale muito, às vezes até mais do que a titulação formal. E a demanda é constante porque a regulação do setor nunca para. Todos esses cargos estão bem posicionados para o Critical Skills. Pharma e Medtech são setores-chave da estratégia econômica aqui da Irlanda, e a lista de ocupações críticas reflete isso claramente. A saúde é uma área que merece atenção especial, porque ela tem uma particularidade. A demanda é enorme, mas o processo de chegar aqui vai além do visto em si. Médicos, consultores, enfermeiros especialistas, farmacêuticos, fisioterapeutas, radiografistas, todos estes estão em falta constante. O Sistema de Saúde Público Irlandês, o HSE ou HSE, está sob pressão crônica de falta de profissionais. O ponto importante para quem atua em saúde é o registro profissional. Antes de conseguir um emprego aqui, você precisa ser reconhecido pelo Conselho Regulador de cada profissão. Para enfermeiros, é o Nursing and Midwifery Board of Ireland, NMBI. Para médicos, é o Medical Council. Então, esse processo pode levar tempo, às vezes meses. Eu já entrevistei 2 médicas brasileiras aqui que contaram como foi esse processo. E envolve avaliação de diplomas, exames de inglês, como o OET ou o IELTS, dependendo da sua profissão, e também, em alguns casos, tem avaliação de competências. Mas quem passa por esse processo chega numa posição muito forte. O mercado absorve esses profissionais rápido, os salários são competitivos e os cargos regulamentados em saúde têm acesso direto ao Critical Skills. Tem um outro ponto da saúde que vale mencionar, que é a área de home care, que são ali os cuidadores que vão de casa em casa, e os healthcare assistants, que são os cuidadores que trabalham ali nas casas de repouso, nas casas de idosos. Eles geralmente não se qualificam para o Critical Skills, mas também há muita vaga nessa área pelo General Employment Permit. E as empresas do setor já têm um processo de patrocínio desse visto bem estabelecido. Elas já estão acostumadas a contratar profissionais nessa área. Energia renovável e Green Tech é talvez ali o setor com maior trajetória de crescimento dos próximos anos. A Irlanda tem metas climáticas ambiciosas, acesso a fundos europeus para a transição energética e uma posição geográfica excelente, principalmente para energia eólica offshore. A projeção é sair de cerca de 42 mil empregos na área
para 70 mil até 2030. Isso é quase dobrar o setor em poucos anos. Os cargos mais promissores são engenheiros de energia renovável, focados em energia eólica e solar, engenheiros de grid e de sistemas elétricos com especialização em transição energética, consultores de sustentabilidade, cientistas ambientais e oficiais de biodiversidade. Algumas dessas ocupações foram adicionadas ou reforçadas na lista do Critical Skills recentemente, o que reflete exatamente essa projeção de crescimento. Se você está considerando uma especialização ou quer se posicionar para um mercado que vai crescer muito nos próximos anos, e não apenas em 2026, a energia verde é uma aposta muito inteligente. Serviços financeiros, principalmente em Dublin, é um setor que muita gente não pensa de imediato quando fala em imigrar para a Irlanda. Mas o mercado financeiro de Dublin é sólido e em crescimento. O setor cresceu 2,7% em 2025 e a demanda por perfis específicos continua em 2026. O detalhe aqui é que não é qualquer cargo financeiro que se qualifica para o Critical Skills com facilidade. Analistas financeiros genéricos, por exemplo, podem precisar de salário acima dos 68 mil se não estiverem explicitamente na lista, o que coloca muitas vagas fora de alcance no início de carreira. Mas atuários, analistas quantitativos, gestores de risco, perfis de compliance e regulatório e especialistas em fintech têm acesso muito mais direto. O setor de fintech, especificamente, está crescendo bastante em Dublin e mistura dois mundos com demanda alta, finanças e tecnologia. Perfis que circulam nos dois têm vantagem real. Hospitality, hotéis, restaurantes, bares, é a área que lidera em volume de vagas com o patrocínio do visto pela via geral. O turismo irlandês é um setor historicamente forte, apesar de uma leve queda recente. Chefes qualificados, especialmente os sous-chefes e head chefs, são os perfis mais buscados. Gerente de hotel, gerente de restaurante e supervisores também aparecem com frequência. Agora, o processo quase sempre passa pelo teste de mercado, então vai requerer ali um empregador comprometido com o processo. O teste de mercado é aquele que eu falei que eles tentam ver se não tem uma pessoa qualificada da União Europeia que pode preencher aquela vaga. Mas há muitas empresas, grandes redes de hotéis, grupos de restauração, que já tem ali um departamento de RH acostumado a fazer esse tipo de processo. Então, a procura por profissionais do setor tem levado algumas dessas empresas a simplificar internamente como fazem o recrutamento internacional. Agri-food, que é ali o processamento de alimentos, laticínios e agropecuária, é uma área que é menos óbvia, mas com algo específico que a torna interessante. Em 2025 e 2026, o governo irlandês abriu cotas específicas para algumas ocupações nesse setor, como operadores de processamento de carne e assistentes em fazendas leiteiras. Quando uma cota dessa está aberta, o processo de aprovação é consideravelmente mais rápido. É uma rota que faz sentido para quem tem experiência nessa área e quer uma entrada mais ágil. Porém, tem que ver também que às vezes as cotas estão fechadas e o governo não processa nenhuma aplicação naquela determinada área. Motoristas de caminhão HGV, que são equivalente ali à categoria E no Brasil, é outra área com demanda constante. E-commerce, supply chain e exportações mantêm a pressão por profissionais com habilitação pesada. O processo vai passar pelo teste de mercado, mas há vagas reais com empresas dispostas a patrocinar o visto. Depois de cobrir todos esses setores, o que eu acho mais útil é você entender o seu próprio perfil em relação ao sistema. Se você tem grau universitário em área técnica, engenharia, ciências, TI, saúde e 2 anos mais ou menos ali de experiência, você está na faixa onde o Critical Skills é o caminho mais natural. O salário de 40.904 é o número que você precisa bater. E na maioria das áreas que eu mencionei aqui, as vagas com patrocínio de visto já chegam nesse valor ou acima. Se você está em início de carreira, mas formou nos últimos 12 meses, tem um limite reduzido ali de 36.848 para os graduados recentes. Não é muito, mas facilita a entrada de quem tem o título recente e está começando. Se sua área é um trade,
eletricista, encanador, mecânico, chefe. A permissão geral é um caminho e é o caminho mais viável. É mais trabalhoso, mais dependente do comprometimento ali do empregador, mas com demanda real suficiente para funcionar. Agora, duas coisas práticas que eu recomendaria para qualquer pessoa que está planejando essa movimentação. E isso serve para qualquer pessoa. O LinkedIn importa muito aqui. Muitas contratações em tecnologia, life science e finanças passam por recrutadores ou por networking direto. Perfil bem construído, com as palavras-chave certas da sua área, faz diferença real na velocidade com que você aparece nas buscas de recrutadores. E o currículo no formato europeu, 1 a 2 páginas, sem foto, sem data de nascimento, focada no que você entregou e não só no que você fez, é diferente do que a maioria das pessoas está acostumada a mandar. Esse detalhe parece pequeno, mas é o primeiro filtro. Bom, antes de fechar, um lembrete importante. A lista oficial do Critical Skills é atualizada pelo DET, que é o Departamento de Empresa, Comércio e Emprego aqui da Irlanda. E o lugar para verificar sempre é o site que está aí na tela. A lista que eu usei como referência aqui é de 2024 e 2025, mantida em 2026. Mas as ocupações específicas podem mudar de status. Se você quer confirmar se o seu cargo está na lista, qual o salário mínimo exigido, vale ir diretamente na fonte antes de tomar qualquer decisão. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição. A Irlanda em 2026 ainda é um mercado que precisa de gente. Esse é o ponto de partida. O que vai determinar se funciona para você é o quanto o seu perfil específico se encaixa nos setores onde essa demanda é mais alta. Mas para muita gente que assiste aqui o Boulder, o encaixe existe e o caminho é mais claro do que parece de fora. Aliás, já que a gente está falando de visto de trabalho, se você quer ajuda para entender esse processo, deixa eu te apresentar a MWEDS. Eles trabalham com a permissão de trabalho, reagrupamento familiar e outros processos de imigração há 10 anos. Então conhecem bem essas nuances do sistema irlandês. Vale muito mais ter alguém experiente do seu lado do que tentar entender toda a burocracia sozinho. O link para entrar em contato com eles está aqui na descrição. Fala que veio pelo Boulder, que assim você dá uma moral pra gente também. Se você tem uma profissão específica e quer saber se ela está na lista de Critical Skills ou qual seria a rota mais adequada para o seu caso, comenta aqui embaixo. Esse é o tipo de dúvida que vale a pena discutir em detalhe, porque cada perfil tem um caminho diferente. Galera, se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa o like e se não for inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve no Boulder. Aqui a gente conta histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Valeu!